Meus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no nosso lar e eu queria deixar um livro aqui para sua breve sessão e meditação, que isso sirva como um legado. Deus chamou cada um de nós para executarmos a sua obra e existem pessoas que Deus escolheu para memorizar a sua palavra e existem técnicas também de pessoas para conhecer a palavra. Eu não fui chamado por Deus para ter uma ótima memória, mas eu uso as técnicas e nessas técnicas eu estou conseguindo memorizar textos, livros, capítulos da Bíblia. E eu afirmo a você que não é um dom. Se fosse um dom, vinha tudinho do alto. Eu dormia, eu acordava, Deus me dava tudo. Então eu tenho buscado, usado as técnicas e eu quero continuar instruindo-os a também fazer o mesmo. O Senhor Jesus Cristo há de nos abençoar, mas vamos deixar um livro aqui para sua meditação. Quem é, Ariel? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos dar continuidade, meus irmãos. Eu vos afirmo que não é um dom. Tem pessoas que têm o dom, Deus dá para elas, e elas não lê a Bíblia e Deus entrega tudo para elas. Dentre essas pessoas a gente sabe que o Adão Santos, né? Ele disse que Deus deu tudo para ele. Mas eu não sou Adão Santos não, então eu quero deixar também isso como um exemplo para você também memorizar a Bíblia Sagrada. Porque afinal de contas, o que faz o diabo perder e ser um derrotado é a palavra. E a palavra vivida dentro de nós, não tem ninguém que nos pare. Vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu memorizei agora. Eu não vou dizer que eu vou citar 100%, mas os 99 a gente vai deixar aqui para vocês. 99. Vamos lá, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e crescendo no conhecimento do Senhor, no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em longanimidade e piedade, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, nos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o princípio da criação de Deus. Versículo 16, bem conhecido entre todos os irmãos, porque nele foram criadas todas as coisas que há na terra e no céu, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e por ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, é o primogênito, é o princípio da criação de Deus, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz por meio do seu sangue, por meio dele reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós que também no outro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou pela morte do seu corpo, no corpo da sua morte, para perante ele vos apresentardes santos, firmes e incontamináveis. Se na verdade permanecerdes firmes e fundados, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me no que padeço por vós, e no meu corpo cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os tempos, e em todas as épocas, e em todas as gerações, o qual foi manifestado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui anunciamos e admoestamos a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que em mim opera poderosamente. Nós citamos o capítulo 1, tivemos uma pequena dificuldadezinha ali depois do capítulo 16, depois do versículo 16, mas está correto, pode conferir aí. Vamos para o capítulo de número. Capítulo 2 de Colossenses. Porque quero que saibais quão grande amor tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por todos quanto não viram o meu rosto, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos à plenitude da inteligência, do conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da inteligência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo estou convosco. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo estou convosco em espírito, regozijando e vendo a firmeza da vossa fé. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando com ação de graça. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento dos homens e não segundo Cristo. Versículo 9 é muito conhecido entre os irmãos, justamente para nós. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade encarnada. E estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo, da carne, do pecado, da circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque vós, quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelas coisas dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e a culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal concupiscência, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo é ajustado
E não ligado a toda a cabeça, do qual todo o corpo é ajustado e ligado às juntas, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo no aumento de Deus. E não ligado à cabeça, do qual, se estáis, pois, morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda desordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseis, pelas quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens, os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação do seu corpo. Tivemos uma pequenazinha dificuldade no capítulo 2, nos versículos finais, mas Deus está falando, é a palavra de Deus. Vamos para o capítulo 3, é mais estreito. O capítulo 3 é mais estreito, porque para nós que acreditamos no único Deus é lindo, mas para quem não sabe a divindade e a humanidade de Deus vai ter alguma dificuldade. Mas vamos aqui citar o capítulo 3, de uma forma geral. Diz assim: portanto, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas coisas que são aqui da terra. Pois já estáis morto com Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros à prostituição, à impureza, mortificai, pois, os vossos membros à prostituição, à impureza, à vil concupiscência, à afeição desordenada, à avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus, nos quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora, contudo, vos despisto de tudo. Da ira, da cólera, da malícia e da maledicência das vossas bocas, e da maledicência que sai das vossas bocas. E não mintais uns contra os outros, pois que já vos despistes do velho homem com todos os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, onde não há judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, livre e servo, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade e mansidão e paciência e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tem alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. Mas sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual foste chamado em um só corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Versículo 16 é muito conhecido, eu cito muito ele. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração. Isso aqui também nós que acreditamos e batizamos o nome de Jesus, nesse texto agora muito conhecido, versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as irriteis. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviu. Quem fizer o agravo receberá, pois o agravo que fizer, pois que não há acepção de pessoas. Nós tivemos uma pequena dificuldadezinha no meio do capítulo 3, mas se não me foge a memória,
Tá certo o capítulo 3 aí na tradução João Ferreira de Almeida. Vamos agora para o mais difícil. Esse eu não prometo acertar. Pode ser que eu erre algumas coisinhas, porque o capítulo 4 eu memorizei recentemente, tá? Com 2 dias, e eu não estou tão familiarizado com o 4. Mas eu vou citar aqui para os irmãos até onde eu sei, porque eu sou limitado. Se Deus permitir, a gente termina glorificando a Ele com o capítulo inteiro. Vamos lá. Capítulo 4 de Colossenses. Vós, senhores, versículo 1, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que tendes um Senhor no céu. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, ao qual também estou preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo para que eu manifeste como convém falar. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, que é um dos vossos, vos fará saber tudo o que por aqui se passa. Tudo por aqui se passa, para o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um dos vossos, ele vos fará saber o que por aqui se passa. Aristarco está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado o Justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino, e para mim tem sido consolação. E Jesus, chamado Justo, o qual são da circuncisão, são estes mesmos os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, que é um dos vossos servos de Deus, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis perfeitos e completos e consumados em toda a vontade de Deus, do qual eu dou grande testemunho que tem zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Saudai-vos a Lucas, o médico amado. Saudai-vos a Lucas, o médico amado, e a Demas. Saudai os irmãos que estão lá em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei o que também seja na igreja de Laodiceia. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dize Arquipo, que cumpre o ministério que recebestes do Senhor. Dize Arquipo, que cumpre o ministério que recebestes do Senhor. Saudação e dize Arquipo, que cumpre o ministério que recebestes do Senhor. Saudação de minha mão, de mim, Paulo, que é o sinal a todas as epístolas. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja com vós todos. Tivemos uma pequena dificuldadezinha nesse Arquipo. Não sei se o nome dele é Arquipo ou Arquipo, né? Lembrai-vos, diz Arquipo, que cumpre o ministério que recebestes no Senhor, que tendes cumprido. Mas está aí, os 4 capítulos de Colossenses. Eu prometi a vocês que eu não ia citar 100%. Quando eu for colocar no YouTube, vai sair 100%. Mas vai ser, por enquanto, isso não fez. Mas vai te ajudar muito aí. As técnicas são as mesmas. Você olha para mim e diz assim, ele está olhando para a Bíblia. Eu não estou olhando para a Bíblia, tá bom? Tem 3 pessoas de testemunha aqui. E não é mentira, não é um dom, tá bem? São técnicas que você pode colocar em prática. Repita 21 vezes qualquer versículo da Bíblia, de olhos fechados ou deixando a Bíblia de lado. Repita somente a frase. Depois que você memorizar a frase, aí você vai repetir a referência. João 17, 17. João 17, 17. Que funciona. É assim que eu faço. Que Deus em Cristo vos abençoe. Próximo livro. A carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta muito linda. Que Deus em Cristo vos abençoe.